Olá, meu irmão, minha irmã, olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos a mais uma celebração aqui da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Parque União. Nosso coração está repleto de alegria por aquilo que Deus irá realizar nessa noite. Estamos felizes de poder, mesmo em meio a esse momento tão difícil, nos encontrar, como temos feito todo domingo, nos encontrar aqui para celebrarmos ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor. Quero convidar você nesse momento, a você deixar tudo que você está fazendo, parar um pouco das suas atividades e que você possa, nesse momento, ligar seu coração com Deus, ligar o seu coração com o nosso coração e juntos celebrarmos ao Senhor. Queria que você tivesse a mesma postura que você teria se estivesse aqui nesse lugar, de dedicação desse tempo exclusivo ao Senhor. Eu sei que você também está morrendo de vontade de celebrar a Deus conosco aqui presencialmente. E eu tenho uma ótima notícia para você. No dia 9 de agosto, nós estaremos retornando às nossas atividades presenciais. E daqui a pouquinho eu vou estar compartilhando com vocês como vai funcionar. Daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês sobre como vai acontecer, quais os cuidados que você deve ter e como que você faz para participar, tá bom? Por isso, esse é a nossa celebração, talvez a última que a gente faz nesse formato, nesse momento. E eu queria convidar você nesse momento a falar com Deus, agradecendo a Deus, porque nesse tempo todo de pandemia, nós não paramos, o nosso culto não parou, nossa igreja não parou, nós pudemos cada domingo compartilhar a palavra dele e muitas pessoas têm sido edificadas e abençoadas. E isso é motivo de gratidão. E nós então agora vamos orar, pedindo para que Deus nos abençoe nessa noite, para que Deus seja generoso conosco mais uma vez, que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe cada pessoa que vai acessar esse culto em qualquer momento. Seja no momento que ele está sendo transmitido, seja em qualquer momento do dia, seja daqui a um ano, que cada pessoa que acessar esse vídeo, ele possa sentir a presença de Deus, que ele possa ser tocado pelo Senhor. E nós vamos pedir isso ao nosso Deus nesse momento. Você pode fechar os seus olhos, você pode falar com Deus agora, pedindo para que Ele abençoe você e pedindo para que Ele abençoe todas as pessoas que vão acessar esse vídeo. Você pode fazer isso? Você que é um homem, uma mulher de Deus, nesse momento eu queria convidar você a pedir para Deus nos encher, Deus nos preencher, Deus nos abençoar na celebração desse dia. Senhor, nós louvamos ao Senhor, engrandecemos o Teu nome porque o Senhor é o Deus da igreja. Só existe uma igreja por causa do Senhor. Só existe uma igreja por causa do sacrifício vivo de Cristo Jesus. Só existe uma celebração, um culto como esse, porque o Senhor é um Deus absolutamente zeloso conosco. Ó Deus, e por isso nós queremos pedir que o Senhor agora, ó Deus, tome nossa vida. Tome esse lugar aqui, a nossa igreja, o nosso templo aqui, igreja. Que o Senhor tome também a casa de cada filho teu, de cada família, que vai nesse momento investir um tempo celebrando ao Senhor, que eles possam experimentar, ó Deus, algo tremendo na vida deles. Que a Tua presença no meio, ó Deus, da Tua igreja, seja manifesta através desse poder maravilhoso do Espírito Santo. Que possamos, ó Deus, pela fé, crer na Tua presença, mas que possamos também, ó Deus, pela fé, experimentar a Tua presença em nossa vida. Faz isso, Pai. Nos abençoa nessa celebração. É o meu pedido, é a minha oração. E eu faço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você nesse momento a abrir o seu coração e nós vamos juntos engrandecer o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Adore o Senhor nesse momento. Deixou os céus
o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu, não conheceu. E no altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, e no altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
da religiosidade. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar de todos os meus títulos e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pois aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor e atrai meu coração a ti, Senhor. Move-me com teu amor e usa-me para o teu louvor e ensina-me a ouvir o teu coração. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar da prisão do passado e de tudo que me afasta de ti, Jesus. Pois aonde eu irei, Senhor? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me com teu amor, atrai meu coração pra ti, Senhor. Move-me, move-me com teu amor e usa-me só para o teu louvor e ensina-me a ouvir o teu coração.
Amém, amém. Meus irmãos, como é bom nós adorarmos ao Senhor, abrirmos o nosso coração para exaltar a presença do Senhor no nosso meio, reconhecê-lo como Deus da nossa vida, Senhor da nossa salvação. É bom a gente fazer isso. Como é bom também, irmãos, quando nós tomamos posse do que a palavra de Deus nos diz, de que nós podemos nos aproximar diante do trono da graça de Deus, diante do trono de Deus para receber dele graça. O autor aos Hebreus nos orienta que nós podemos comparecer diante do trono do Senhor com ousadia, com coragem, esperando receber dele uma graça especial. E nossos irmãos, alguns irmãos nossos estão precisando muito receber do Senhor um milagre, uma graça de Deus muito especial. Esse período na nossa igreja tem sido um período de grandes milagres do Senhor. Muitas pessoas têm experimentado algo incrível diante do Senhor. Mas também alguns dos nossos irmãos estão passando por momentos muito difíceis de sofrimento. Tivemos nesses tempos perdas que para nós foram perdas muito significativas, pessoas que nós amamos muito, o Senhor decidiu levar para si. E temos famílias agora tendo que lidar com isso. Nós lembramos agora do irmão Raul, da Raquel, do Samuel. O Senhor chamou a irmã Celeste à sua presença. Lembramos aí da Márcia. O Senhor chamou a irmã Terezinha à sua presença. Nós lembramos do Eduardo. O Senhor chamou o pai do Eduardo à sua presença, um homem de Deus, um crente em Cristo Jesus. E na semana passada, nós também precisamos passar por mais um momento doloroso. O Senhor, na semana passada, no último domingo, decidiu chamar o nosso querido pastor Salatiel à sua presença, e nós temos que orar, continuar pedindo ao Senhor que renove o coração da nossa querida Eunice, sua esposa, e de toda a família Oliveira e de toda a igreja. Por isso nós vamos orar, meus irmãos, pedindo para que o conforto do Senhor continue alcançando esses irmãos que perderam pessoas. Não só da nossa igreja, mas sabemos que esse foi um período de muitas perdas em muitas famílias. Muitos corações ainda são corações enlutados. Vamos orar também, irmãos, por questões de saúde. Temos algumas pessoas lidando com questões de saúde, como nossa irmã Penha Ananias, está ali no hospital aguardando o resultado de exames. Irmão Roberto Bonfim, que foi membro aqui da nossa igreja, também precisando das nossas orações, está ali no hospital ainda. São tantas pessoas que nesse momento estão lidando, seja internados ou em casa, com questões sérias de saúde. Outro pedido de oração que eu quero pedir que você se una à minha oração é com relação à saúde emocional dos membros da nossa igreja e das suas famílias. Meus irmãos, como tem sido um momento difícil, crises de ansiedade, ataques de pânico, processos depressivos. Temos, assim, inúmeros casos de pessoas que nesse momento tiveram e estão tendo suas dificuldades. Nós sabemos que esse é um tempo difícil e precisamos muito da ajuda do Senhor. Quem sabe você, nesse momento, que você está lidando com isso, eu quero falar para você que o Senhor vai cuidar, está cuidando e vai cuidar de você. Deus enviará os recursos e abrirá as portas que você precisa para cuidar também da sua saúde emocional. Fique firme. O Senhor vem com resposta para você, eu tenho certeza. Deus tem cuidado de nós. Irmãos, nós vamos orar também. Orar porque precisamos que o Senhor nos ajude nesse processo de retorno. Que o Senhor nos oriente, nos ajude para que esse processo seja muito seguro para todos nós. Nós sabemos que a pandemia ainda não se encerrou. Então, eu e você, nós continuamos necessitando muito de nos cuidar em todos os momentos. Nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude também. Se você tem um pedido de oração, tem algo que precisa está colocando diante do Senhor nesse momento, eu queria convidar você, se quiser escrever aqui nas nossas redes sociais, nós queremos nos comprometer a continuar orando
durante a semana por isso também, pelos seus pedidos. Feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus, pedir misericórdia, graça, socorro do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós queremos nesse momento suplicar ao Senhor uma visita muito especial, um encontro muito especial. Aquelas pessoas, ó Deus, que passaram e estão passando pela experiência de perder uma pessoa querida. Ó Deus, lembramos do Raul, da Raquel, do Samuel, da Márcia, do Eduardo. Lembramos agora também da Eunice, toda a família Oliveira, irmã Carmelita, Wanda, Vânia, Leu, toda essa família, enorme família que nesse momento, ó Deus, precisam lidar com essa saudade. Nós, ó Deus, fazemos uso da Tua palavra que vem nos dizer que o Senhor vai trazer o conforto, o consolo, o renovo. É isso que essas pessoas estão precisando, do renovo do Senhor. Não só os membros da nossa igreja, mas milhares de pessoas espalhadas pela nossa cidade, pelo Brasil e pelo mundo, lidando com essa experiência, precisando que o Senhor venha com uma graça muito especial renovar o coração. Oramos também, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Lembramos da nossa irmã Penha, lembramos do irmão Roberto, lembramos do irmão, o Senhor, de pessoas que estão vivendo também outras dificuldades, nossa irmã Salbani, ó Deus, tantos outros que estão também vivendo essa experiência, Cida, ó Deus, lembramos de tantas pessoas nesse momento que precisam de uma visitação do Senhor muito especial. Precisam ser visitados para que tenham seu coração renovado, para que tenham, ó Deus, seu corpo curado, para que tenham, ó Deus, uma experiência com o sobrenatural do Senhor. Ó Deus, renovando corpo, mente, alma. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, renova, Senhor, em nome de Jesus. Enfim, Senhor, nós queremos pedir por aqueles que nesse momento estão orando pelas mais diversas questões. Alguns oram por uma porta de emprego, alguns oram, ó Deus, para se manterem nos empregos, alguns oram, ó Deus, para que os recursos financeiros venham, alguns oram, Senhor, por parentes, por vizinhos, alguns oram pela paz na família, alguns oram, Senhor, pelo renovo espiritual, porque estão vivendo momentos de tentações, de dificuldades espirituais. Ó Deus, seja qual for a oração que o Senhor contempla em nome de Jesus e venha com a mais absoluta resposta para cada um, que essa noite seja uma noite de grande renovação do Senhor na vida das pessoas. Oramos também, ó Deus, pelo retorno das nossas atividades. Nos ajuda, ó Deus, nos ajuda para que seja um tempo repleto de alegria, mas um tempo repleto de segurança também. Porque nós queremos, ó Deus, celebrar ao Senhor, mas nós também celebramos a vida e precisamos da Tua ajuda e Tua orientação para isso. Continua cuidando de nós, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, se você está com a tua família aí do seu lado, eu queria que você fizesse algo simples, mas muito especial. Dá aí um abraço apertado se você está com os seus aí, você e sua família na sua casa. Mas dá aquele abraço, meu irmão, apertado, que você só larga quando escuta o barulho da costela estalar, entendeu? Ela possa sentir aí esse abraço apertado. Se você não está junto com a sua família, ou quer mandar um abraço para alguém da nossa igreja, ou para alguém que provavelmente está participando desse culto com a gente, escreve aí, manda, olha, vale um abraço. Quando eu encontrar você de novo e for seguro abraçar, você vai ganhar um abraço, um bombom,
vou te levar na churrascaria, sei lá, faz alguma coisa criativa para demonstrar esse carinho que você tem por alguém. Tá bom, meus irmãos? Por falar em agradecer pelo carinho, eu agradeço desde já todo o carinho demonstrado. Na semana passada eu completei 12 anos de ministério aqui. Muitas pessoas mandaram mensagens, outros nos surpreenderam das mais diversas formas. Obrigado pelo carinho que vocês tiveram conosco. Queria te dar alguns avisos, e esses avisos são muito especiais. Eu queria dizer a você que a diretoria e liderança da nossa igreja optou pelo retorno das atividades da nossa igreja no próximo dia 9 de agosto. A nossa vontade era ter voltado esse domingo, dia 2, mas nós precisávamos ainda de alguns ajustes e alguns equipamentos para que nós pudéssemos voltar e transmitir os cultos com a qualidade que nós precisamos transmitir. Então nós acreditamos que no dia 9 nós vamos estar totalmente prontos para isso. E eu queria que você já enchesse seu coração de expectativa e de alegria. Eu sei que muita gente está pensando assim, poxa, eu estou doido para voltar para a igreja, doido para ter o culto presencial, mas eu queria te dizer o seguinte, nós vamos realizar os cultos e serão cultos abençoados, incríveis. Eu creio que Deus tem para nós coisas incríveis para realizar aqui também na nossa igreja, né? Aqui presencialmente. Mas eu preciso dizer para você, nós teremos, como as medidas protetivas nos orientam, nós teremos a redução de lugares, né? Então, nosso templo, que geralmente a gente tem aquela alegria de vê-lo cheio, transbordando de gente, nós não vamos poder realizar os nossos cultos assim. Nós reduzimos significativamente o número de assentos aqui na nossa igreja, de possibilidade de participação. Por isso, vai ser necessário para você participar de um dos cultos da nossa igreja, e nós teremos culto pela manhã, às 9h30, e à noite, às 18 horas. Para você participar de um dos cultos da nossa igreja presencialmente, você vai precisar fazer uma inscrição prévia. Eu sei, você deve estar pensando, mas que coisa burocrática, mas isso vai nos permitir, irmãos, ter a igreja mais segura para a realização dos cultos, tá bom? Então, você vai receber, essa semana, nós vamos divulgar nas nossas redes sociais as formas como você pode se inscrever. Você vai poder se inscrever para o culto através de um aplicativo chamado Simpla. É muito fácil de você baixar no seu celular e fazer ali a sua inscrição para o culto. Você vai poder se inscrever através do telefone da igreja, ligando para cá num horário específico, dizendo, olha, eu gostaria de participar do culto da manhã, eu gostaria de participar do culto da noite. E você vai poder se inscrever através do WhatsApp da nossa igreja. Todas essas informações essa semana vamos divulgar para que você possa ter acesso a elas e fazer aí a sua inscrição. Então, no próximo domingo, dia 9, nossa expectativa é ter culto pela manhã, 9h30, culto à noite, às 18 horas. Inicialmente, nós vamos fazer a transmissão online, vamos continuar com os nossos cultos sendo transmitidos. Inicialmente, nós transmitiremos o culto da noite. Posteriormente, nós estamos nos organizando para que a gente possa, então, fazer a transmissão dos dois cultos. Então, no próximo domingo, teremos o culto pela manhã, teremos culto à noite, com a transmissão online do culto da noite. Então, fique ligado nas redes sociais, fique ligado aí no seu WhatsApp, você que é membro da nossa igreja, você vai recebendo, se faz parte de um grupo da nossa igreja, você vai receber uma mensagem no grupo do WhatsApp te dando todas as informações. Você não faz parte de nenhum grupo, você pode acessar o Facebook da nossa igreja, ali vai ter todas as informações. O YouTube vão ter algumas informações lá também. Talvez no Instagram da igreja terão também informações. Então, é uma forma de você saber como que vai funcionar esse nosso retorno. Por isso que nós queremos que você já ore ao Senhor, já enche seu coração de alegria. Nós estaremos presentes aqui, se nada mudar em termos de contágio aqui na cidade do Rio de Janeiro. Nós estaremos juntos aqui e vamos celebrar ao Senhor e creio que será uma experiência muito, muito edificante, mas queremos que seja uma experiência muito segura, por isso nessas informações vão constar lá
como que as coisas vão funcionar e quais são os critérios que nós vamos precisar obedecer para que os cultos aconteçam aqui e aconteçam de forma segura. Nessa semana nós já fizemos toda a desinfecção da nossa igreja. Nossa igreja já foi toda ela desinfectada com relação ao coronavírus, já está totalmente protegida nesse momento para o retorno das atividades. E nós já adquirimos equipamentos, já estamos produzindo esse material informativo, ou seja, tudo que está ao nosso alcance nós estamos fazendo para que o nosso dia 9, esse dia seja um dia de retorno e seja um dia muito abençoado para nós. Uma outra coisa que eu queria lembrar a você é sobre a dedicação dos dízimos e das ofertas. Nós continuamos acreditando que a melhor forma que nós temos de fazer hoje a consagração de dízimos e ofertas é através da transferência bancária da igreja. Então está aí o número da conta, você pode se sentir muito confortável e muito livre para consagrar seu dízimo e sua oferta. A igreja vai continuar aberta alguns dias na semana para que você possa trazer seu dízimo, sua oferta e também trazer o seu alimento. Nos cultos nós teremos uma condição especial para você consagrar seu dízimo de ofertas, né? Nós vamos informar. Então, é muito bom que você continue ofertando e dizimando. Isso tem permitido, irmãos, uma grande bênção, a fidelidade do povo de Deus nesse momento tem sido muito importante para que nós possamos, como igreja, fazer todos os protocolos de segurança para retorno e adquirir os equipamentos que nós precisamos para que a gente consiga fazer as transmissões online do culto inteiro da nossa igreja. Isso está sendo muito bom e isso só é possível por causa da fidelidade do povo de Deus. Por isso, eu quero afirmar para você que todos os recursos consagrados aqui nesse lugar, eles estão sendo utilizados com muita sabedoria, com muito zelo, com muito cuidado, visando unicamente a glória de Deus. Por isso, traga seu dízimo, traga sua oferta, traga o seu alimento, lembrando que a nossa igreja está com um grande projeto de abençoar pessoas com cestas básicas. Já distribuímos toneladas de alimento através das cestas básicas, porque o nosso projeto é que nenhum membro da igreja tenha dificuldade de comida na sua mesa. Então, se você é membro da nossa igreja, está passando uma dificuldade, venha nos procurar e nós vamos abençoar você. Se você não é membro da nossa igreja e conhece alguém da nossa comunidade que está passando por esse momento de dificuldade, não está conseguindo comprar ali o seu alimento diário, nos procure. Nós queremos também abençoar essas pessoas. Então, nossa igreja está se organizando, está organizada para que a gente possa, nesse momento de grande dificuldade, nós podemos servir a Deus servindo as pessoas. Por isso, consagre seu dízimo, consagre sua oferta, traga o seu quilo de alimento e abençoe aquele que está precisando nesse momento. Nós vamos celebrar o Senhor mais uma vez, ouvir uma canção, e enquanto você ouve essa canção, enquanto você celebra junto com a gente, eu queria desde já que você pudesse estar pedindo ao Senhor que de alguma forma fale o seu coração nessa noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou o seu Filho amado para morrer
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Amém. Meu irmão, queria convidar você nesse momento a abrir a Bíblia Sagrada, o texto sagrado. Nós vamos ler a palavra de Deus na 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 ao 18. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 até o 18. Esperar um pouquinho para que você possa se organizar e pegar o texto sagrado. Ainda que nós estejamos nessa dinâmica virtual, não mudou nada a necessidade da gente ler o texto e não mudou nada o fato da palavra de Deus nos inspirar. Então, 2 Reis, capítulo 6, versos 8 a 18, diz assim: E ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. E assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções.
E isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É o Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Meus irmãos, nós estamos lendo o livro de Reis. No nosso caso, segundo livro de Reis. O livro dos Reis, eles contam a história dos reis de Israel e de Judá. Se você ler 1 Reis e ler 2 Reis, você vai perceber muito claramente a narrativa da monarquia em Israel e em Judá. No livro de Reis você encontra as histórias dos reis que sucedem uns aos outros, tanto em Israel como em Judá. Suas vitórias, suas derrotas, aquilo que fizeram de correto, aquilo que fizeram de incorreto. Nós vamos encontrar reis que buscaram ao Senhor, reis que abandonaram ao Senhor. Toda essa trajetória do povo de Israel, do povo de Judá, diante dos seus reis e diante das batalhas que eles enfrentaram no meio do caminho. É muito interessante que, entrelaçado com a história dos reis, nós vamos encontrar a história dos profetas. Nós vamos ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, vamos encontrar a história de Israel e de Judá, vamos encontrar a história dos seus reis, dos seus líderes, mas nessas histórias nós vamos encontrar os profetas, muitos deles que depois escrevem e que estão registrados nos nossos livros, Isaías, Jeremias, Amós, Obadias. Eles estão profetizando, falando, são voz de Deus no meio da história de Israel e de Judá, no meio do reinado desses reis. Por isso a história dos reis, a história do povo é entrelaçada com a história dos profetas. Ler os livros de reis é também ler, de certa forma, a história dos profetas. E de forma muito particular, no livro de 2 Reis, 2 profetas aparecem e se destacam nesse livro de 2 Reis. O primeiro é o profeta Elias. O segundo é o profeta Eliseu. E, meus irmãos, que dupla de profetas! Através desses 2 profetas, Elias e Eliseu,
nós vamos ver Deus se manifestando de forma sobrenatural. Elias, ele pede coisas a Deus e Deus realiza. Eliseu pede coisas a Deus e Deus realiza. Na verdade, ler a história de Elias e de Eliseu, nós poderíamos chamar a história desses dois como o ministério do sobrenatural, o ministério da impossibilidade. Ler a história de 1ª e 2ª Reis, ler a história de Elias e Eliseu, é de fato entrar nesse ambiente do sobrenatural. É até muito interessante como que se dá a transição do ministério profético de Elias para Eliseu, porque Eliseu é o sucessor de Elias. Elias era um grande profeta. E a tradição bíblica vai dizer que Deus o chama à presença dele. E chama a presença dele de uma forma muito diferente. A Bíblia diz que um redemoinho, capítulo 2 vai nos narrar isso, né? Elias, na verdade, sobe para os céus, vai encontrar o Senhor com um redemoinho. É uma história cheia de redemoinhos de fogo, cavalos de fogo. É uma história incrível. E aí é muito interessante que Elias faz um pedido, Eliseu faz um pedido a Elias. Os servos de Elias falam assim: você não está sabendo que o Senhor vai chamar Elias à sua presença, que ele vai deixar de ser profeta aqui? E Eliseu diz assim: mas eu gostaria de ter o ministério profético, a unção profética de Elias sobre mim. E ele pede isso a Elias. E quando Elias está subindo no redemoinho, na verdade ele vai deixar o seu manto para Eliseu. Deixar o seu manto para Eliseu significa, obviamente, que Deus vai ungir a partir de agora Eliseu como um grande profeta em Israel. Elias sobe, Eliseu mantém o seu ministério, dá continuidade ao ministério profético, e esse ministério é envolvido do sobrenatural, de milagres, de impossibilidades. É um ministério em que Deus age de forma muito intensa. Eliseu pega um manto, os homens pedem autorização para Eliseu para ir procurar Elias. Deixa a gente procurar Elias, pode ser que a gente encontre o corpo dele. Ele, durante 2 dias, eles vão procurar Elias e não encontram, então sim, o ministério profético de Eliseu está confirmado. É muito interessante que, quando se faz menção a Eliseu, se faz menção a um homem de Deus. O homem de Deus, um homem de Deus. Porque o ministério profético está muito ligado no relacionamento de um homem com Deus. Não é a ideia de um homem mágico, não é uma ideia de um homem cheio de poderes milagrosos, não tem nada a ver com isso. O ministério profético de Eliseu está ligado com um homem que leva Deus a sério e que Deus se manifesta através desse homem. É sempre Deus, nunca um homem. Esse é o ministério profético e esse é o profeta Eliseu. É interessante que o profeta Eliseu, a partir desse momento, ele vai manifestar uma vida de grandes milagres que Deus realiza através dele. Por exemplo, Eliseu está indo de uma cidade para outra e as pessoas estavam acostumadas ao profeta Elias, e aí não reconhecem muito ainda o ministério de Eliseu, e alguns meninos vão caçoar de Eliseu, chamando ele de careca. Meus irmãos, os meninos zoam o profeta Eliseu, e a Bíblia diz que no momento que eles estão zoando o profeta, chamando de careca, ridicularizando, 2 ursas saem do meio do mato e devoram os 42 meninos. Eu sei, você deve estar achando assim, que coisa, história terrível. É uma história terrível de confirmação do ministério profético de Eliseu. Eliseu, por exemplo, ele vai fazer o milagre do azeite que não para de jorrar mais na botija de uma mulher
que não tinha mais azeite em casa, só tinha um pouquinho. Por exemplo, Eliseu, nós vamos encontrar ele ressuscitando o filho da sunamita. Deus, através de Eliseu, ressuscitando. A cura do general leproso Naamã acontece no ministério dele. Por exemplo, os homens de Eliseu dizem, olha, esse espaço é pequeno para nós, deixa a gente abrir uma clareira aqui na mata e fazer algo maior aqui, e o machado cai. E através do poder de Deus, Eliseu joga um graveto na água e o machado vem. O ministério de Eliseu ele é cercado de algo sobrenatural. Ele é cercado de milagres de Deus. Ele é cercado de um agir de Deus incrível. Por que eu estou falando isso? Porque agora, no capítulo 6, nós vamos encontrar o povo de Israel em guerra com outro povo que era muito comum. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E acontecia um fenômeno muito interessante. Toda vez que o rei da Síria queria armar uma emboscada contra Israel, o exército de Israel, Deus revelava isso ao profeta Eliseu, Eliseu conversava com o rei de Israel, o rei de Israel movimentava a sua tropa e quando o rei da Síria chegava lá, o povo já não estava mais lá. E isso aconteceu tantas vezes que o rei da Síria ficou tão desconfiado disso que achou que tinha, na verdade, até um caguete, um informante no meio do seu povo. E ele vai dizer, olha, entrega para mim esse cara, entrega esse cara que está. Tudo que a gente combina aqui, o exército de Israel já sabe antes. Como é que acontece isso? E aí é muito interessante que um dos soldados vai dizer, não é nada disso, não tem informante nenhum. Quem tem é Eliseu. Quem está nos causando essa dificuldade é Eliseu. Porque Eliseu é um homem de Deus. E tudo que você fala, rei, no seu quarto, Deus revela a Eliseu. Então Eliseu está sempre um passo na frente de nós. Então o rei da Síria vai dizer assim, então só tem um jeito de conseguir a vitória. Eu preciso capturar Eliseu. E ele faz isso. Descobre que Eliseu está com o seu grupo ali, que eu acompanhava na cidade de Dotã, e então na madrugada ele posiciona o seu exército e para capturar Eliseu. Acontece algo muito interessante, que ao romper a manhã, o ajudante de Eliseu, aquele que andava com Eliseu, ele abre a sua porta para contemplar o céu e o que ele vê? Ele vê nas colinas cercadas de exércitos inimigos. Ele é tomado por grande medo, chama Eliseu. Diante daquela adversidade, aquele menino morreu de medo. Chama Eliseu e Eliseu, ao olhar para fora, ele está vendo o mesmo cenário, irmãos. Ele está vendo os mesmos exércitos. Mesmos soldados, ele consegue ver a cidade cercada igual o menino está vendo. Só que a resposta de Eliseu é não tenha medo. Meus irmãos, que coisa interessante isso. Como o mesmo cenário pode provocar reações diferentes em duas pessoas diferentes. Naquele menino, ele olha aquele cenário de dificuldade e ele diz, o que será de nós? O que será de nós? Meu Deus, o que será de nós? Diante daquele mesmo cenário, Eliseu, ao olhar, ele vai dizer, não tenha medo. Meus irmãos, que diferença tem entre alguém que olha o cenário e diz, ai meu Deus, o que será de nós? E uma outra pessoa que olha e diz, não tenha medo. Na verdade, mesmo, a fé faz a diferença entre um e outro. Você deve estar pensando assim, pastor, você é o Eliseu. Cheguei, não. Muitas vezes da minha vida, em vários momentos, eu me deparo com situações adversas e eu tenho a reação do menino. Ai meu Deus, o que será de nós?
E em outros momentos eu vejo as situações adversas e o meu coração é impulsionado a dizer: não tenha medo, o Senhor está conosco. Tanto eu como você, na verdade nós dois, todos nós, navegamos nesses dois ambientes em que em alguns momentos somos tomados de grande fé, em outros momentos somos tomados de grande dúvida. O que acontece é que o que toma o nosso coração determina o que nós sentimos e o que vamos fazer. Por exemplo, o menino, quando olha aquele exército inimigo ali, ele diz: ai meu Deus, o que será de nós? O que está no coração dele é medo, a vontade dele é fugir, correr, abandonar. Quando Eliseu olha aquele exército, e é o mesmo exército, não tem nenhum soldado a mais, nem nenhum soldado a menos, mas quando ele olha aquele exército, ele compreende que por trás daquela realidade existe uma realidade espiritual muito superior, e ele diz: não tenha medo, ou seja, o medo que existia no coração do rapaz não existe no coração de Eliseu. Ele pode declarar: não tenha medo, aqueles que estão ao nosso favor são maiores do que aqueles que estão contra. Ou seja, na perspectiva de Eliseu, ele pode enfrentar, ele pode avançar. Essa é uma realidade espiritual. Porque pelos olhos da fé, irmãos, os olhos da fé mudam a nossa forma de ver. Veja, eu não estou falando aqui que nós devemos viver uma vida irresponsável. Não estou falando aqui que nós devemos viver uma vida sem olhar e analisar realmente as circunstâncias como elas são de verdade. Mas eu estou dizendo que a fé faz uma grande diferença na minha vida e a fé faz uma grande diferença na sua vida. E o tamanho da nossa fé, ela acaba sendo proporcional ao tamanho do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais íntimos estamos de Deus, quanto mais estamos buscando a Deus, nos alimentando da sua palavra, mais relacionamento de intimidade, proximidade com Deus, mais fé Deus coloca no nosso coração. Quanto mais distantes do Senhor, mais distantes da sua palavra, mais medo brota no nosso coração. Quando na verdade abrem aquela porta, está Eliseu de um lado, o menino do outro, o menino olhando e dizendo: que medo, não vai dar. E o profeta Eliseu dizendo: eu estou vendo pelos olhos da fé, é Deus que está me mostrando, é Deus que está me falando, é Deus que está me movendo, não sou eu, é Deus. Mas pelos olhos da fé eu estou vendo o quê? Deus, olha, eu estou vendo outra coisa, eu estou vendo que há carros de fogo, eu estou vendo que há carruagens de fogo ao redor. Na minha frente tem um exército, mas atrás dele tem um exército de Deus, e isso só é possível de ver pelos olhos da fé, da confiança no Senhor. Tanto que Eliseu ora e pede: Senhor, abre os olhos desse menino. E então os olhos se abrem e ele consegue ver aquilo que Eliseu estava vendo naquele momento, aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Meus irmãos, como eu fico constrangido, muitas vezes, quando eu me pareço com esse menino. Porque é verdade. Muitas vezes, eu me deparo com situações adversas, difíceis, e eu foco tanto nas dificuldades que eu acabo perdendo a noção de que Deus é o Deus do impossível. Muitas vezes talvez isso não aconteça com você, mas comigo acontece. Muitas vezes, diante das situações adversas que eu vivo, eu me fixo unicamente naquilo que eu estou vendo, aquilo que a minha razão aponta, aquilo que a minha lógica aponta, e eu muitas vezes sou tomado de um medo, de uma insegurança, de um pavor, porque muitas vezes me falta de fato os olhos da fé. Outras vezes, eu me encontro diante de situações adversas
E quando alguém está apavorado, eu estou olhando muito além. Deus me mostra muito além. Percebe a importância de Eliseu na vida do menino? Porque, na verdade, Eliseu não vai repreender aquele menino. Ele não vai dar uma bronca nele do tipo, para de palhaçada, você não tem fé. Ele sabe que tem momentos em que nós oscilamos, não deveríamos, mas acontece. Entre momentos de grande fé e momentos de pouca fé. E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos incitar, nos convidar, ele convida a igreja, ele convida os homens e mulheres de Deus, que nós devemos ajudar aqueles que nos momentos estão fracos na fé. Por isso, quando nós estamos cheios de fé, na verdade não vangloriamos da nossa fé, mas ao contrário, quando nós estamos fortes na fé, nós fortalecemos aqueles que não estão tanto. Por isso Eliseu vai dizer assim, Senhor, abre os olhos dele, assim como o Senhor está fazendo comigo. Você percebe o valor de uma oração por alguém? Você consegue perceber nesse texto quão importante é que muitas vezes a gente esteja orando por alguém que nesse momento não está vivendo uma experiência de fé, não está conseguindo perceber o mover de Deus, não está conseguindo perceber o agir de Deus, está muitas vezes paralisado, cansado, amedrontado. Como a oração de um homem, de uma mulher de Deus, dos profetas desse dia, são importantes na vida de alguém que está vivendo suas dificuldades para crer. Eliseu vai dizer, Senhor, abre os olhos dele também. Abre os olhos dele como o Senhor tem aberto os meus olhos. Não é uma crítica, não é uma bronca, mas é, na verdade, uma oração. Os olhos do menino são abertos e ele agora consegue ver também, pelos olhos da fé, aquilo que antes não lhe era possível. Eliseu era um homem incrível. E Eliseu vai então orar e pedindo a Deus que faça aqueles homens lá ficarem cegos. E Deus o atende. Então os conduz ao acampamento de Samaria e ali pede, Senhor, agora deixa eles verem. E quando os soldados ali da Síria abrem os olhos, veem que estão num acampamento inimigo, Assim, Deus conduziu esse processo todo. Meus irmãos, sobre fé, sobre olhos fechados, sobre olhos abertos, é sobre isso que esse texto diz. Sobre intimidade com Deus, relacionamento com Deus, momentos em que precisamos uns dos outros, os mais fortalecidos na fé ajudam aqueles que estão mais fracos, aqueles que estão mais fortes, ajudam mais fracos a ver coisas que ainda não conseguem ver. É sobre isso que esse texto diz. Mas esse texto nos dá algumas lições importantes. Bom, uma lição importante que esse texto nos traz é que nós não devemos desistir tão rápido quando nós vemos que tudo parece difícil. Vou repetir. Uma das lições que esse texto nos apresenta é que nós não devemos desistir tão rápido quando as coisas parecem estar difíceis. Meus irmãos, diante dos cenários difíceis, dos momentos que muitas vezes nos trazem medo, pavor, dos cenários que nos trazem desconforto, sim, o nosso coração vai sentir o desejo de correr, porque a reação do medo, a reação desse desconforto, muitas vezes é fugir, é desistir, é parar, é abandonar, é não fazer. Irmãos, é assim, nesse momento nosso da pandemia, irmãos, como em momentos e momentos nós somos levados a querer desistir, a parar, a retroceder. São inimigos que aparecem na nossa frente. É o inimigo do Covid, às vezes são inimigos internos, às vezes são inimigos externos, às vezes é o mundo, é
tanta coisa que se mostra nesse momento como um inimigo que se coloca diante de nós, querendo nos fazer desistir. Em um primeiro momento, ao que nós estamos olhando, o cenário é muito ruim. O cenário é desolador e o que brota no nosso coração é: ai meu Deus, o que será de nós? Mas esse texto nos ensina, nos convida a ir além daquilo que nós estamos vendo. Nos convida pela fé ver vitórias aonde o cenário só aponta derrota. Por isso, meu irmão, nesse momento, Deus está nos chamando, muitos de nós, a abrir os olhos espirituais para entender situações do ponto de vista espiritual e não desistir de situações que estão diante de nós, mas crer que o que está por trás dos exércitos inimigos, na verdade, é um grande exército de Deus, ou seja, Deus tem planos para a nossa vida ainda. Como Deus tem planos para a nossa vida ainda, e nós estamos diante de grandes batalhas. Eu não quero de forma alguma minimizar nenhuma batalha que você está vivendo, porque eu também não gostaria que você minimizasse as batalhas que eu estou vivendo e que nesse momento não são poucas. É claro, quando eu olho sua batalha, eu posso dizer: mas isso aí é tranquilo, mas só você sabe do tamanho da luta que você está vivendo. Talvez você olhe para as minhas e diga: mas que besteira. Não, que besteira nada. Só eu sei quanto dói as minhas próprias batalhas. Então, se na primeira lição é que a gente não deve desistir, mesmo que tudo pareça muito difícil, a segunda lição que a gente vai entender nesse texto, ou pode se apropriar desse texto, é que nós temos um Deus que nos auxilia nas nossas batalhas. E isso acontece mesmo quando nós não podemos ver, mesmo quando nós não estamos vendo. Às vezes, Deus está agindo nas nossas questões, nos abençoando, preparando as nossas vitórias. Nós não estamos enxergando, a sensação que temos é que Deus não está fazendo nada. Mas a realidade espiritual é que Deus está agindo de forma sobrenatural. Deus está agindo. Mesmo que eu não consiga ver, mesmo que eu não consiga perceber, muitas vezes meus olhos espirituais, minha fé está pequena nesse momento, eu não consigo perceber, não consigo ver, não consigo entender. E nossas batalhas, irmãos, muitas delas são vencidas sem que a gente consiga ver, sem que a gente consiga perceber, sem que a gente consiga entender. Porque Deus age de muitas formas. Enquanto aquele jovem estava olhando e vendo a dificuldade, Eliseu estava olhando e contemplando. Olha que carro de fogo lindo, olha que cavalo de fogo lindo, olha que linda vitória Deus está nos dando. Os inimigos de Eliseu não faziam nem ideia de que existia um exército muito maior por trás deles, que eles já estavam derrotados. Deus age, Deus nos auxilia, Deus nos abençoa. A gente não consegue entender, a gente não consegue ver, a gente não consegue às vezes perceber. Mas mesmo que a gente não esteja vendo, a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus que age. Por isso que o apóstolo Paulo corajosamente pode dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está movendo. Nós não vemos, às vezes não percebemos e às vezes não entendemos. Mas o fato de não ver, não perceber e não entender, não significa que Deus está parado. Deus já estava ali. Quando os soldados inimigos chegaram, Deus já se posicionou para aquela batalha. E Eliseu dormia. E o menino dormia.
e Deus já estava cuidando. Terceira lição importante que a gente aprende desse texto é que Deus tem formas. E as formas de Deus agir e fazer e conduzir a resultados podem ser completamente diferentes da nossa. Interessante que quando eu começo a ler esse texto e Eliseu vai narrar que ao abrir a porta da sua casa ele se depara com um exército inimigo. E pelos olhos da fé, Deus o mostra que atrás do exército inimigo existia um grande exército de Deus. Meu irmão, eu e talvez você, você imaginaria ou imaginou que o desfecho dessa história era o exército de carros de fogo, carruagens de fogo, cavalos de fogo, que estava atrás do exército inimigo. Eles viriam e arrebentariam todo aquele exército, não é verdade? Eu, quando leio esse texto, eu me pergunto por que é que o exército de Deus que estava atrás do exército inimigo não destruiu aquele exército. Que estranho, né? Pois é. Mesmo tendo cavalos de fogo, um exército ali por trás do exército inimigo, Deus convida Eliseu a orar. E o que ele pede é, segue esse exército. E Deus atende. Mais estranho ainda é que eles levam esse exército inimigo para o centro da cidade de Samaria. E quando está centro da cidade de Samaria, Eliseu pede, Deus, abre os olhos dele. E quando eles abrem os olhos, eles estavam apavorados. Samaria é a capital de Israel. Eliseu pede para Deus cegá-los, o exército inimigo vai para o centro da cidade dos seus maiores inimigos. Eliseu pede, abre os olhos dele, eles abrem os olhos e se deparam com o quê, meus irmãos? No centro, na capital da nação que eles querem destruir. Pergunta natural do rei de Israel é, Eliseu, você trouxe esses para cá? Deus trouxe eles para cá. Verso 21 diz assim, eu devo matá-los? Qual a resposta que você acha? Ora, Eliseu abre a porta da sua casa, tem um exército inimigo, por trás dele tem um exército de Deus. Em vez do exército de Deus derrotar aqueles inimigos, na verdade eles ficam cegos e são levados agora para a capital da nação que eles querem destruir. Chegando ali, eles se deparam, olha, estamos aqui, e aí? Qual era a maneira mais fácil de derrotar os inimigos naquele momento? Meus irmãos, essa é uma história improvável. Ora, mais fácil seria o exército de Deus derrotar os inimigos ali naquele momento. Ora, o mais fácil seria o rei de Israel ordenar e os seus soldados matarem os inimigos da Síria, o exército sírio, ali naquele momento. Você deixa eu ler por você um pedacinho do outro texto? Versículo 22 de 2 Reis 6. Verso 21, o rei de Israel diz, devo matá-los? Eu devo matá-los? Eliseu responde, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco? Ordenam que lhe sirvam comida e bebida e deixem que voltem para o seu senhor. E então, o rei preparou um grande banquete e deixou-los comer e beber. Depois mandou-os de volta para o seu senhor. Olha como é que termina o versículo 23. Assim, as tropas da Síria
pararam de invadir o território de Israel. Meus irmãos, você está percebendo que diante dessa grande dificuldade que Eliseu estava vivendo e a nação de Israel estava vivendo com constantes possibilidades de ataque do exército sírio, Deus realiza um milagre de uma forma completamente diferente do que eu imaginaria, do que você imaginaria. A Bíblia vai dizer que em vez de matar os soldados, Eliseu pede para fazer um banquete. Deixa eles comerem, deixa eles beberem e depois deixa ir. Quem é que faz isso? Quem agiria dessa forma? Mas essa foi a forma de Deus. E a forma de Deus sempre será melhor do que a nossa. Portanto, quando estamos diante das dificuldades, não podemos desistir tão facilmente. Claro, às vezes Deus nos mostra que é tempo de partir. Deus nos mostra que é tempo de parar. Deus nos mostra que é tempo de não avançar. E quando Deus mostra, Deus está fazendo o melhor para nós. Desistir por medo não é bom. Desistir porque Deus mandou é ótimo. Não podemos desistir só porque parece difícil, porque o que Deus está realizando pode ser muito maior do que aquilo que a gente está vendo. Devemos lembrar que Deus sempre nos ajuda nas nossas batalhas, mesmo que a gente não esteja vendo, mesmo que a gente não esteja percebendo, mesmo que a gente não esteja sentindo. Deus age mesmo que eu não sinta. Terceiro, eu preciso entender que a forma de Deus agir pode ser completamente diferente da forma como eu imagino que ele agiria. Cada momento exige uma forma diferente e eu preciso estar aberto para isso. Em alguns momentos, Deus mandou destruir tudo. Em alguns momentos, Deus mandou prender. Mas nesse momento, Deus manda preparar um banquete para o inimigo. Um grande banquete. Em vez de matar, alimentar. Perceba, Deus tem sua forma de agir. Pode ser diferente da minha forma, do meu desejo, mas sempre será a melhor forma para nós. Essa é uma história muito interessante da Bíblia. História de uma batalha. Uma dentre muitas que o povo de Deus vivenciou, entra de muitas que Eliseu vivenciou, uma de muitas que aquele menino vivenciou. Essas batalhas, essa história tem muito da minha vida e da sua vida. Da nossa postura, nosso olhar diante das dificuldades que nós enfrentamos. Em muitos momentos, nós somos como aquele menino. Olhamos, nos apavoramos e cheios de medo queremos correr. Outros momentos cheios de fé. Nós olhamos para as dificuldades e cremos que Deus está ali como estava e esteve. Lutando, batalhando por nós, nos abençoando. Em muitos momentos, Deus vai realizar o melhor para mim e para você de forma surpreendente, muito diferente da forma como eu e você imaginávamos. A grande questão é que momento de vida eu e você estamos vivendo? Quais são as lutas que nos cercam nesse momento? Quais são os inimigos que se apresentam diante de nós? E eles se apresentam das mais diversas formas. O inimigo do desemprego, o inimigo da perseguição, o inimigo da traição, o inimigo das mais diversas formas se manifestam diante de nós. Talvez nesse momento, você e eu estejamos olhando as circunstâncias
E o nosso coração está gritando a seguinte frase: ai meu Deus, o que será de nós? Quem sabe nessa noite, Deus não quer abrir os nossos olhos para que possamos ver com os olhos da fé outras possibilidades que não só a desistência, que não só o medo, que não só correr, que não só se abater. Quem sabe nessa noite nós precisamos fazer a oração por nós mesmos, a oração que Eliseu fez: Senhor, abre os olhos deles. Quem sabe eu não preciso fazer isso e você também pedindo: Senhor, abre os meus olhos, o que eu estou vendo diante de mim são circunstâncias tão adversas que têm me levado a desanimar, a me abater, a querer parar, a querer desistir. Quem sabe a oração dessa noite é: Senhor, abre os nossos olhos, para que a gente possa ver a realidade que está diante de nós, que pode ser de fato muito difícil, mas que também existe um Deus batalhando por nós nesse momento. Quem sabe o desfecho das nossas histórias sejam tão surpreendentes como o desfecho que foi da história de Eliseu diante do exército da Síria. Ao invés de matar, faz um banquete. Ao invés de destruir, abençoa. E nesse momento era isso que foi uma grande bênção para a nação de Israel. Eu não sei como Deus está lutando suas batalhas, e muitas vezes eu não sei nem como Deus está batalhando as minhas. Mas ao preparar essa mensagem, eu percebi que muitas vezes eu sou esse menino que estou olhando para as batalhas da vida sem os olhos da fé. E nessa noite, eu preciso orar por mim, e quem sabe você precisa orar por você, pedindo: Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver que aqueles que estão em nosso favor são mais numerosos do que aqueles que estão contra. Abre os nossos olhos para entender que por trás dessa grande dificuldade que vivemos, existe um Deus batalhando por nós. Abre os nossos olhos da fé para que nós possamos aprender de Deus a esperar o socorro dele e acreditar que a forma dele é a melhor para nós nesse momento. Para cada batalha, meu irmão, existe uma forma diferente de Deus agir. Algumas a gente se levanta e luta. Algumas a gente se aquieta e cala. Batalhas diferentes, modos de agir diferentes, resultados parecidos. A vontade de Deus se cumprindo, Deus nos abençoando e nos conduzindo a vitórias. Queria orar nesse momento por mim e por você, porque talvez nós precisemos que Deus abra os nossos olhos para ver aquilo que nós ainda não estamos vendo, ver pelos olhos de Deus, ver pelos olhos da fé. Feche os seus olhos, eu queria orar. Orar para que Deus derrame sobre nós fé, derrame sobre nós milagre. Quando eu olho para frente, esse momento difícil que nossa igreja está vivendo em meio à pandemia, quando eu olho as dificuldades que nós vamos ter, muitas vezes meu coração se enche de medo. Quando eu percebo as dificuldades que estamos vivendo, muitas vezes meu coração se enche de uma palavra de: ai meu Deus, como vai ser? Mas depois de ler essa palavra, Deus me convidou a abrir os meus olhos e talvez perceber que tempos novos Deus tem separado para nós e que podem ser muito melhores do que já foram. Que coisas novas Deus pode realizar. Que a nossa igreja pode continuar sendo uma igreja incrível, ou quem sabe, esse momento ela possa ser uma igreja melhor ainda.
Quem sabe você está vivendo suas lutas aí e que esse período está, na verdade, só refinando você e preparando você para as coisas grandiosas que Deus ainda pode fazer. Eu não sei. Mas o que eu quero, nesse momento, como filho de Deus, como homem de Deus, como pastor dessa igreja, como marido da Nara, como pai da Vitória, o que eu quero é pedir que Deus abra os meus olhos e me encha de fé, para eu conseguir ver além do que eu consigo ver hoje. E assim, seguir adiante. Mesmo diante das grandes batalhas, seguir adiante, continuar confiando e crendo que Deus tem muitas vitórias para nós. Deus tem muitas conquistas para nós. Deus tem muitos planos novos para nós. Deus tem algo para nós que nós ainda não vivemos. Talvez Deus queira fazer cumprir aquela palavra dita pelo apóstolo Paulo. Olha, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou ainda em coração humano algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez tenham coisas que a gente ainda não viu, coisas que a gente ainda não ouviu, mas coisas grandiosas que Deus tem separado para nós. Eu queria orar por você e por mim nesse momento. Ó Deus, diante de nós está um registro da história desse profeta incrível, profeta Eliseu. Quanta fé, quanta intimidade, quanta manifestação de poder através da vida desse homem. Essa história nos coloca diante de uma situação, nos reporta as nossas dificuldades e necessidades. E muitas vezes, ó Deus, eu quero confessar diante do Senhor, e talvez meu irmão também. Talvez alguém que esteja assistindo essa celebração também está dizendo nesse momento: Senhor, nesse momento eu sou parecido com aquele menino. Tem um grito no meu coração dizendo: ai Senhor, o que será de mim? É um grito de dúvidas, é um grito de medo, é um grito de incertezas, é um grito de dores. Nós queremos pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor abra os nossos olhos da fé, nos encha de fé nesse momento, para que a gente possa mudar do olhar do menino para o olhar de Eliseu. Abre os olhos, ó Deus, abre nossos olhos para que possamos ver que aqueles que estão em nosso favor são muito superiores em número do que aqueles que estão contra. Ou seja, que existem as nossas dificuldades, mas que existe um Deus muito maior agindo em nosso favor e que nós veremos sim grandes vitórias. Passaremos e passamos por grandes tribulações, mas não é o fim. Deus vai nos conduzir em grandes vitórias. Senhor, nos ajuda a crer que nas nossas batalhas não estamos sozinhos, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que a gente não perceba, ainda que a gente não experimente isso, não sinta isso. Nos ajuda a crer que existe um Deus que age em secreto, um Deus que cuida dos seus, o Deus que abre portas e as portas que Deus abre ninguém fecha. Um Deus que fecha portas e portas que Deus fecha ninguém abre. Um Deus absolutamente zeloso com o seu povo. Nos ajuda a crer cada vez mais nesse Deus. E nos ajuda a entender que a forma do Senhor agir em cada circunstância pode mudar, mas o milagre é o mesmo. Ó Deus, se é tempo de levantar e batalhar, que o Senhor nos mostre. Mas se é tempo de calar e aquietar, que o Senhor nos mostre. Que o Senhor realize coisas extraordinárias na nossa vida. Porque nós cremos que mesmo diante das dificuldades, o Senhor ainda tem planos grandiosos para nós.
Se vivos, veremos a glória do Senhor. Se mortos, veremos a glória do Senhor. E que a tua glória, Senhor, seja aquilo que nós venhamos buscar. Tua glória. Que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Que o Senhor nos ajude para que nossos olhos se abram, nosso coração creia, nossa alma descanse e que o milagre se manifeste na nossa vida de forma sobrenatural. Abençoa a mim, abençoa os meus irmãos, de forma especial coloco a nossa igreja toda. Esse desafio que está diante de nós da reabertura e de ser uma nova igreja nesse novo tempo. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça ver as grandes coisas que o Senhor tem separado para nós e o quanto essa igreja continuará sendo relevante, importante e abençoadora aqui nesse lugar. Oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus enche o seu coração de fé. Que Deus abra os seus olhos, abra os meus olhos, abra os nossos olhos para conseguir contemplar as coisas grandes que Deus está fazendo e ainda fará. Que Deus abençoe você, te dê uma semana incrível. Fica ligado nas redes sociais. Captura aí as informações sobre a reabertura da nossa igreja, entenda como vai funcionar. Entre lá no aplicativo, faça a sua inscrição. Use o celular, ligue para a nossa igreja. Use o WhatsApp. Vai ser uma grande honra ter você aqui na próxima semana. Lembrando, se você não conseguir se inscrever para a próxima semana, virão mais e mais semanas que você vai poder ter a oportunidade de estar com a gente aqui. Que Deus te abençoe, tá? Fica com Deus, em nome de Jesus. Santo, 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 quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder,
pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver.